Ja bih htio da prijavim krađu automobila. Koje vozilo je u pitanju? Porsche 911 S Targa. Belgrado, verão de 1979. Um enigma se erguia sobre a pacata cidade nas terras antigas da Iugoslávia. Um jovem rebelde envolto na aura de um Porsche 911 roubado. Lançava-se um jogo perigoso com as autoridades locais e bagunçava literalmente essa cidade. Mas quem era o cara guiando o lendário Porsche? Aliás, como que um Porsche 911 acabou naquela cidade acostumada com carrinhos pequenos e fracos? Dias se passavam e a tensão crescia. A população parava para ver ele desafiando sozinho toda a polícia, que precisaram até recorrer às forças maiores para tentarem capturar esse desobediente da lei e ordem. A situação na cidade ficava mais caótica e uma plateia digna de um estádio de futebol parou para ver essa treta e o rebelde de Belgrado. E qual foi o final desse embate digno de um filme entre polícia e ladrão? Ou melhor dizendo, você talvez nem conheça o país sede do vídeo de hoje, mas com certeza você conhece países como Bósnia, Eslovênia e Croácia. Cerca de 50 anos atrás, todos esses países eram um só, chamado de Iugoslávia. Só que nos anos 70, houve um aumento significativo do descontentamento social no país, graças ao momento global e à tensão pós-Guerra Fria. Diversos grupos políticos e sociais protestavam e mostravam insatisfação com a forma que o país estava sendo gerido. Por isso, nessa época, houve diversos conflitos entre esses grupos e a polícia. Tudo isso gerou uma crise econômica, política e social abissal, o que fez com que a Iugoslávia parasse no tempo em todos os sentidos e o deixasse o país muito mais fragilizado do que os seus vizinhos. Toda essa escassez e congelamento no tempo fez com que o lugar não recebesse as novidades do resto do mundo, como por exemplo os lançamentos de carros e menos ainda os famosos esportivos que tiveram um crescimento absurdo naquele mesmo período. Na Itália, por exemplo, país bem próximo, tinha como principais e mais populares carros como o Alfa Romeo 2300, Fiat 147 e o Lancia Delta Integrale. Já na Iugoslávia, os dominantes no mercado eram o Zastava 101 e o Fiat 128. Tudo bem, você pode até dizer que não são tão diferentes assim visualmente falando, mas em relação à mecânica e conforto, os italianos estavam anos-luz à frente. Mas isso não significa que não se achava carros esportivos na Iugoslávia, só que era bem raro e nem sempre era visto com bons olhos pelos revoltados que viviam por lá. E o melhor exemplo disso é o caos que gerou a aparição de um Porsche 911 por lá. O Porsche tinha se apresentado no país como uma forma de premiação aos vencedores de torneios de tênis. Um desses ganhadores foi Ivko Plekchevich, que arrematou um 911 Targa. Essa versão nada mais é do que um clássico 911 com câmbio manual de 5 velocidades, motor de 6 cilindros de 3.0 litros, freios a disco nas 4 rodas, vários outros luxos e um charmoso teto conversível. Estava tudo ótimo, principalmente para Ivko, até que a escassez daquele carro na região começou a chamar a atenção de pessoas que não deveriam, inclusive uma delas especialista em roubar carros. O malandro da Iugoslávia se chamava Vladimir Visilchevich. Muitos o conheciam como Vasa Opel, pela sua paixão por Opalas, e também como Vasa Key, por conseguir literalmente ligar qualquer carro sem uso de chaves. Só que ele não costumava roubar em definitivo os carros, ele meio que pegava emprestados sem o dono saber. Vladimir saía ao apagar das luzes, geralmente após as 22 horas na noite, pegava os carros escondidos, dava um rolê violento pela cidade, até colocava gasolina no carro para ninguém notar e devolvia sem deixar rastros. Tudo era muito sigiloso e ninguém na cidade notava. Só que, quando Vasa Key bateu o olho no Porsche 911 de Ivko, ele estava disposto a quebrar a barreira e dessa vez roubar o carro em definitivo. Após o jogador de tênis acordar e ver que seu 911 tinha desaparecido, ele já foi registrar logo a ocorrência, mas antes mesmo de iniciar a investigação, já sabiam onde o carro estava. Ele tinha sido visto dando voltas na principal rotatória da cidade, a Praça Slavija. Só que, o que antes era mais uma denúncia de roubo, acabou virando uma afronta direto para a polícia. Na noite seguinte do roubo, o carro estava na praça novamente. De novo! E na noite seguinte, novamente. Tu tá aqui de novo, menor! E assim ia. Aquilo virou uma história do dia e piada entre todos no país, até mesmo entre os oficiais de justiça.
Como todos vocês são incapazes de pegar um único homem que vai todo dia pro mesmo lugar? Não é possível! Aquilo começou a atrair o público, e acredite se quiser, o criminoso dentro do Porsche 911 virou uma atração. Todos iam para os arredores da praça para ver o desfile do ladrão. A praça era enorme e tinha 8 áreas de saída diferentes, o que dificultava muito para a polícia. Só que até então, ninguém sabia quem era o sujeito dentro de um dos melhores carros da época. Como alguém pilotando bem daquele jeito? Alguns começaram a criar teorias de o ladrão ser algum famoso e experiente no mundo das corridas. Foi colocado ainda mais lenha nessa fogueira quando o próprio Fantasma de Belgrado ligou anonimamente para uma estação de rádio local. As ligações eram algo muito mais pesado e tenso do que apenas piadas e provocações. Era uma convocação direta para o combate. Ele passou para o apresentador os mais preciosos detalhes de suas próximas aparições e disse para repassar tudo não só para quem quisesse ir assistir o show, mas também para a polícia. Ele queria o confronto a todo custo, por algum motivo não revelado. E a partir dessa exposição exagerada, muita gente começou a espalhar notícias que ninguém sabia se eram ou não verdadeiras. A primeira delas é que o Fantasma de Belgrado tinha uma amante e dedicava seus shows noturnos a ela como uma demonstração de afeto. Outros falavam que ele era apenas um lunático que gostava de dirigir pela cidade sob a pressão de toda a polícia o perseguindo e de quebra com uma plateia gigantesca. Os mais políticos diziam até que aquilo era uma forma de protesto contra o regime autoritário que a Iugoslávia vivia. A situação ficava ainda mais complicada, já que o polêmico chefão daquilo tudo, Josip Broz Tito, o presidente da república na época, estava fora, resolvendo alguns dos vários problemas do país. Josip era considerado um dos líderes mais rígidos de todos os tempos, o que justificava a crise momentânea do país em que governava. Ele tinha sofrido diversas tentativas de assassinar, e uma vez encontraram uma carta dele enviada a Stalin, dizendo para parar de enviar assassinos atrás dele, e se não o fizesse, ele não só precisaria mandar um atrás dele, e a sua missão estaria cumprida. Essa é apenas uma das milhares polêmicas que cercavam o líder da Iugoslávia. Enfim, no momento em que tudo rolava, o Porsche 911 causava em Belgrado, Josip estava em Cuba, para a cúpula dos movimentos dos não alinhados, onde ele recebeu um prêmio das mãos de Fidel Castro. Só que, com o crescimento da bagunça do Fantasma de Belgrado, precisaram entrar em contato com o presidente e contextualizá-lo de toda a situação. Ele não deu muito ouvidos para a história de um único homem driblando todas as autoridades do seu país e disse que, antes mesmo de botar o pé de volta, ele queria toda essa situação resolvida. Até ali já tinham passado do limite há muito tempo, mas isso acabou por esquentar ainda mais. Vladimir ria na cara do perigo. Ele continuava a ligar todas as noites para o rádio, dando pistas e provocando a polícia, que começou a convocar todos os batalhões para montar armadilhas e pegar de uma vez o maluco com a Porsche roubada. Só que era impossível pegar o fantasma guiando um carro como o Zastava. Eles precisavam de outra ideia para parar Vladimir. O Zastava mais forte entre os policiais era o modelo 750, que, acredite se quiser, tinha 25 cavalos de potência e demorava 52 segundos para fazer um 0 a 100. Ei, agora vem cá comigo, imagina ele tentando pegar um Porsche 911 de 165 cavalos que vai de 0 a 100 em 8.5 segundos. É basicamente uma criança correndo atrás de um adulto. Já os modelos 101 e 1300 nem mesmo com as potências somadas chegariam no 911. Então, não sobrou opção para os oficiais senão implorar por ajuda. E quem chegou foi Fangio. Eu? Não, calma aí. Não é o Fangio que você está pensando. Dusan Zivkovic trazia junto com ele um Ford Granada Mark II. Dusan era um grande investigador na época e era apelidado de Fangio. Aquela era a sua chance de ouro de fazer bonito na frente de várias autoridades. Mas nem mesmo com o potente motor V6 do Granada, ele não conseguiu ganhar no braço do fantasma. Enquanto o investigador renomado suava sangue todas as noites para pegar o fantasma, Vaza brincava com ele, freava, ficava parado esperando o Granada Mark chegar perto para voltar a acelerar. Isso só deixou o clima ainda mais hostil em Belgrado. Nesse ponto da história, mais de 10 mil pessoas rodavam a Praça Slavia para ver o show, com direito a binóculos, câmeras fotográficas e até aquela boa e velha pipoca.
Alguns até formaram um grupo para competir quem conseguia capturar melhor uma foto do Porsche 911 e Ilya Bogdanovich levou a competição para outro nível quando contratou um campeão de motociclismo da região para ajudar a tirar a melhor foto possível. Aquilo estava virando um evento e tanto para o país. Só que o que antes era uma fútil ideia de tirar uma foto do carro e dar mais palco para a história, acabou por contribuir com a busca do tal fantasma. Em uma das noites, quando o Porsche 911 apareceu, Ilya conseguiu a foto perfeita, algo que talvez pudesse identificar quem estava atrás do volante. E ele estava certo, só que o fotógrafo tomou uma atitude um tanto quanto ousada, guardar a foto para si e deixar o circo continuar a pegar fogo. Ele não queria que a responsabilidade caísse sobre ele e deixaria que a polícia desvendasse o mistério por conta própria. Ele estava gostando de ver a forma que a polícia, pilar do regime socialista, estava sendo desafiada pela primeira vez em muito tempo. Bom, bem-vindos à 10ª noite de show do Fantasma de Belgrado. As ruas estavam ansiosas para recebê-lo e aplaudi-lo, só que naquele dia tinha algo bem diferente. Quando o Porsche 911 S-Targa tinha chegado para a apresentação e provocação à polícia, a rua estava totalmente molhada e escorregadia. Os limpadores urbanos tinham acabado de passar por ali, deixando um completo sabão. Dessa vez, não teria escapatória para o fantasma de Belgrado. Quando ele percebeu a situação, ele praticamente já estava no meio da armadilha montada pelos oficiais. Ele brecou com força, mas o carro deslizou sem parar, até se chocar com o ônibus, e o Porsche estava completamente destruído. Só que Vladimir não tinha desistido. Ele saiu do carro e correu direto para a multidão, o que o camuflou e o ajudou a dar fuga, bloqueando a passagem da polícia. E assim, o fantasma escapou pelos dedos mais uma vez. Estavam todos amargurados. Os oficiais, por terem criado toda uma estrutura para pegar o fantasma, deixaram ele escapar. Os cidadãos, por saber que o show tinha terminado. Uma mulher foi até o Porsche, todo destruído, e deu um beijo na carroceria, deixando o seu batom vermelho carimbado no carro. Embora tenha fugido de novo dessa vez, o fato de não ter mais o carro deu à polícia um fio de esperança de encontrar o sujeito por trás de todo aquele alvoroço. Não tinha tantos ladrões de carros na cidade, especialmente do nível de Key, então passaram a fazer uma varredura em todos os suspeitos e só parariam quando encontrassem o ladrão do Porsche. Opa, calma aí. Pô, por que vocês só esperaram o cara perder o carro para investigar todos os ladrões da cidade? Não poderiam ter feito isso logo na primeira noite? Pois é, eu pensei o mesmo que vocês. Burrice, eu não... Pressionando os suspeitos era exatamente o que a polícia precisava ter feito desde o início. Após apertar os principais suspeitos do crime, logo descobriram que um deles sabia exatamente quem era o cara por trás do volante do 911. Opel. Não demorou muito para Key ouvir as batidas na porta de sua casa. Quando deu de cara com um policial, ele já sabia que não tinha muito o que fazer. Ele se entregou e logo foi confrontado pelo ódio que o alimentou um dos oficiais durante quase 2 semanas e depois foi preso. Só que quando começou os questionamentos, ele passou a chamar a atenção dos psicólogos. Tinha algo estranho com Vassa. Ele dizia coisas como: não sei o que me atrai para roubar carros, sei que é algo horrível e que tem consequências, mas quando eu estou dentro do carro, eu não quero sair. Percebendo um pouco de insanidade nos pensamentos do jovem rebelde, eles passaram a usar ele como estudo. Descobriram que seus batimentos aceleravam quando mostravam fotos ou vídeos de carros esportivos. Tinha algo estranho ali que precisava ser estudado. Mas antes, coloquem logo o cara na cadeia antes que ele fuja de novo. Bom, ele foi condenado a apenas 2 anos e meio de prisão, mas a sua pena ainda aumentaria. O motivo? Bom, ele ainda não tinha terminado a sua baguncinha por Belgrado. Em mais um dia normal na cadeia, Key recebeu a visita de sua irmã. Não se sabe sobre qual foi a pauta da conversa nessa visita, mas algo enfureceu ele. Ele escapou da prisão logo após e adivinha o que ele foi fazer? Vassa foi fazer mais um passeio noturno e ficou desaparecido por alguns dias e logo depois, com a maior cara de pau do mundo, apareceu na cadeia para se entregar novamente e cumprir o restante de sua pena. Com isso, ele queria mostrar que a polícia não tinha vencido ainda. Por conta de sua fuga, Vassa passou mais de 1 mês dentro de uma solitária e também foi adicionado um tempinho a mais aí na sua pena, que ele cumpriu bonitinho depois de passar esse tempo todo preso em isolamento, treinando e meditando a maior parte do tempo. Depois de cumprir a sua pena,
Vassa poderia sair da cadeia pela porta da frente. Ele era um homem livre novamente, mas não por muito tempo. No seu 10º dia de liberdade, mesma quantidade de dias em que ele ficou perturbando a polícia na Iugoslávia, Vladimir passeava de carro como passageiro de um amigo seu, em Atlanta. A partir daqui, os fatos do que realmente aconteceu ficam meio nebulosos, mas dizem que a polícia continuava a monitorar o fantasma de Belgrado. E com muita raiva de tudo que ele já tinha feito, eles queriam acabar de uma vez por todas com a farra dele. Por algum motivo, os freios do pequeno caminhão que Vassa estava a bordo não funcionaram e ele acabou sendo esmagado por outros 2 caminhões enormes, um deles que era pilotado por um ex-policial. Seu amigo perdeu a vida na mesma hora, mas Vladimir foi levado ainda com vida para um hospital próximo. Mas os mistérios continuam. Por algum motivo, apenas um médico tinha autorização para tratar e tentar tirar Vladimir daquela situação delicada em que estava. Nem mesmo outros profissionais e sua família podiam vê-lo. Nesse mesmo momento, todo o seu histórico criminoso tinha desaparecido e alguns dias depois, o fantasma de Belgrado acabou virando fantasma. O problema nos freios, o ex-policial piloto no caminhão, o sigilo sobre sua situação após o acidente e o sumiço de seu histórico criminoso. Ninguém sabe até hoje se tudo isso foi armado ou se não passou de uma estranha coincidência. Tudo isso poderia fazer com que Vladimir caísse no esquecimento eterno, mas todos que conheciam lembravam dele com carinho. E isso ajudou a manter a história acesa até 2009, quando toda essa doideira foi parar nas telonas de cinema no mundo todo, jogando ainda mais luz em cima do fantasma de Belgrado. O filme foi dirigido por Jovan Todorovic e conta com relatos exclusivos do tenista Ivko, que teve o Porsche roubado, de Elijah, o fotógrafo, e os amigos de Vassa, os policiais da época, e do famoso detetive Fangio. Inclusive, você viu vários takes nesse vídeo. Uma história bizarra que acabou virando um filme completo, com relatos de quem viveu intensamente aos shows ali do fantasma e que explica perfeitamente o contexto da época. Bom, e tem mais. No mesmo período da história em que Vladimir circulava nas ruas da Iugoslávia, outras coisas malucas aconteciam ao redor do mundo. Uma delas, uma corrida clandestina em Hollywood, no meio das mansões dos famosos do cinema. Rachas ao cair da noite que você desconhece, mas precisa saber urgente dessa história insana e que foi inspiração para filmes, jogos, e tenho certeza que você vai gostar. Se ajeita aí no sofá que o vídeo já começou na tela, te vejo em 5 segundos.